Esse vídeo é grande, é preciso escutá-lo com atenção e calmamente. Se a mente estiver cansada, pare o vídeo, descanse ou assista no outro dia. Se para você eu falo devagar, acelere o vídeo aqui no BitChute ou no YouTube. Vídeo especial criado para adolescentes. Olá, crianças! Eu sou a Yetzi, do canal Yetzi de Wahrheit. Hoje eu vou contar para vocês uma história que nunca foi contada. A história dos nascidos e não nascidos. A Tenen é a história dos ativadores e dos aspirantes ativadores. Eles são os nascidos que se tornaram aspirantes e se juntaram com aqueles que nunca nasceram, que chamamos de ativadores. E vocês também vão conhecer os DNAs, que antes já foram livres, mas depois aprisionados, viveram no mundo do espaço existencial, enganados e aprisionados no esquecimento. Chegou o momento de vocês também conhecerem essa história. Uma história verdadeira que não foi criada pela prisão em que todos os DNAs estão. Eu não poderei colocar tudo em um vídeo só, mas vamos começar falando dos ativadores. Eles e os que vamos chamar de AN ou ANNs, eles são tão belos, tão perfeitos, que não é possível descrevê-los corretamente, não é possível desenhá-los corretamente. As fotos e desenhos que vocês verão serão apenas imagens ilustrativas. Quando eles chegaram na zona em que a mente humana acessa, eles desenharam a eles mesmos com uma forma mais ou menos humana. Sobre a forma deles e o desenho, falaremos em outros vídeos. Os originais os projetaram numa zona mental que a mente humana podia acessar. E os originais os denominaram ativadores, porque eles iriam ativar o bem e o amor por onde necessitasse, para pessoas, coisas, situações, o que fosse necessário. Eles eram ativadores que nunca haviam nascido e nunca haviam entrado nas zonas que a mente humana podia acessar. Os primeiros ANs começaram a chegar e se desenhar conforme os contornos do corpo humano. Eles eram todos de uma luz ativadora que os olhos dos DNAs não poderiam enxergar. É uma luz que ninguém pode imitar, copiar, desenhar, imaginar, a menos que a mente esteja livre da prisão da sala existencial humana. Assim, eu vou pular um pouco as explicações sobre eles e vamos começar a história de uma outra maneira. Essa é uma ilustração de como seria a zona Torquí. A zona Torquí está acima e se você olhasse para baixo, poderia mergulhar num profundo, passando de zonas e zonas mentais. E quanto mais fundo fosse, acessava-se as zonas onde estão o pessoal do mal, o grupo dos retorcidos, e mais abaixo a zona mental, onde nela as pessoas se sentem sólidas, vivas, elas se sentem em formas físicas que chamamos de humano, mas como estão aprisionadas,
Nós os chamamos de DNAs. Vocês devem estar curiosos para saber mais do porquê esse nome. Nós chegaremos a esse ponto. Por agora, vamos indo para a zona, essa mais abaixo. Vamos mergulhar profundamente como os aspirantes fazem. Não se preocupem, vocês não vão se machucar. Agora vamos ganhar velocidade, mais forte. Não há o que temer. Somos cheios de poderes aqui. Não existe o tempo, mas vocês, com a mente humana, têm a percepção de tempo. Chegamos. Os DNAs não têm ideia do que se passa além dos céus que eles enxergam. De dia e de noite, eles não sabem o que se passa além. Tudo que eles veem é um céu azul, de dia, com o sol e a luz, e à noite, com a luz da lua e as estrelas. Eles não se lembram dos seus poderes. Eles não sabem usar os olhos da mente. Estão incapacitados. Apenas conseguem ver o que os olhos físicos mostram. Como se fosse todos vendo através de uma lente. E aqui, entre os céus, com o dia e a noite dessa zona mental que as pessoas se percebem sólidas e elas podem se tocar, estamos procurando um jovem para contar a sua história. Seu nome é Lúcio e ele está muito triste. Ele deseja se matar. Ele sente saudades de sua irmã que apareceu de repente morta, assassinada. Ele não consegue aceitar. Ele não consegue aceitar. Ele quer se suicidar, mas ele não pode fazer isso. Ele vai perder seus pontos. Ele vai se atrasar. E nós precisamos de mais aspirantes que se tornem ativadores. Vamos resgatá-lo e ajudá-lo. Aqui é a sua casa e ele vivia muito feliz com sua família e sua irmã Laura. Agora está sempre cabisbaixo, triste, solitário. Não quer mais viver, só pensa em se matar. Não consegue mais aceitar essa vida sem a sua irmã Laura. Quando eles eram adolescentes, estavam sempre juntos. Ela sempre ficava esperando por ele, dia ou noite, esperando até ele chegar bem tarde, quase de madrugada. Ele estudava muito e trabalhava também. Ia ser médico, mas agora tudo que ele pensa é eliminar a própria vida. Não suporta mais nada dessa vida. Essa não é a vida que ele queria. Ele não consegue aceitar. Ele precisa de sua irmã Laura. O que vai acontecer com Lúcio? Os aspirantes e os ativadores querem evitar que ele perca seus pontos, que ele faça alguma coisa contra ele mesmo. Ele não sabe que, ao se matar, ele pode se prejudicar. Vamos conhecer um pouco mais sobre Lúcio e Laura. E nós vamos continuar aqui. Desse lado é o meu Telegrama e aqui o meu Facebook. Foi postado dia 21 de junho de 2025. A história dos nascidos e não nascidos ADNN para crianças e adolescentes. E aqui eu fiz uma introdução no vídeo para que eles tivessem uma ideia do que se trata a ADNN e vou seguir com o texto aqui e no Facebook. Explicações maiores eu darei conforme liberar mais vídeos voltados para eles. Na verdade, eles podem ouvir os vídeos de 2022 para cá sem problemas. As zonas mentais que a mente humana acessa, suporta e mantém. Podemos chamá-las de percepções de zonas mentais.
pois são todas percepções que existem devido à mente humana e à mente que os animais acessam, que é a mesma, mas é como se fosse uma bifurcação dessa zona mental humana, diferenciando para o que os animais vão enfrentar e vivenciar nas florestas, no físico diferente do ser humano. A bifurcação é uma linha reta e depois ela se divide em dois. Mas sobre os animais falaremos mais em outro dia. As zonas mentais. Havia uma dessas zonas de espaços mais alto e impossível de o mal alcançar. Os retorcidos não tinham acesso e nem controle. Nesse espaço mental, zona que a mente humana acessava quando estivesse livre da ser, os originais a criaram para poder enviar os ANs, que significa ativadores novatos, que nunca haviam nascido e nunca haviam entrado nas zonas que a mente humana podia acessar, mas que podiam nascer em algumas missões específicas. ANNs ativadores que nunca haviam nascido e nunca haviam entrado nas zonas baixas que a mente humana podia acessar. Com raríssimas exceções, eles podiam ir em encontros com o alto comando dos retorcidos, pois eles, os retorcidos e suas criaturas, engoliam cápsulas feitas de energia ativadora roubada para suportar a presença de luz e amor puro dos ativadores e não serem eliminados quando eles chegassem. E eles lá começaram a desenhar-se e desenhar ambientes onde iriam receber aqueles DNA que eles pudessem resgatar. Os primeiros ANs começaram a chegar e se desenhar conforme os contornos do corpo humano. E por que com o contorno do corpo humano? Porque eles foram criados para lidar com aqueles que experimentaram a ser, onde eles se perceberam como humanos. C. Sala existencial humana. Podemos chamar também de espaço existencial para experimentar percepções de existir. Sabe, o estar sendo, estar vivendo, vivenciando. Eles eram todos de uma luz ativadora que olhos de DNAs não conheciam e nem conhecem. São luzes que não existem no mundo da C. E na C vivem os DNAs, desenhistas nascidos aprisionados. Eles não lembram de nada. Quem são eles? De onde vieram? O que aconteceu ou acontece antes do nascimento ou depois, quando morrem. Mas lá havia livros e pessoas na C que diziam aos DNAs que ansiavam por respostas sobre quem eles eram e de onde vieram, para onde eles iriam ou vão depois que morrerem. O perigo da não lembrança. Porém, essas pessoas, livros e informações que davam aos DNAs eram e são falsas. Não contavam a verdade verdadeira. No entanto, os DNAs acreditavam que era verdade, pois de nada se lembravam. Os poderes perdidos e esquecidos. Havia um grupo que controlava aquela sala existencial e que não permitia aos DNAs recuperarem a lembrança de que todos os poderes mostrados em livros com seres poderosos eram, na verdade, poderes naturais e originais dos DNAs quando eles não estavam ou quando eles não estão mais aprisionados. Mas eles estavam presos na percepção de realidade que a C deixa todos que nela nascem se perceberem. E esse grupo
nunca revelou a eles que aquela sala existencial havia sido deles, dos DNAs, antes de terem sido aprisionados. E mais, nunca contaram que eles nem morriam, apenas saíam da sala existencial perdendo o corpo. E ficavam proibidos de entrar nela a menos que fosse nascendo. Pois nascendo, esqueceriam tudo novamente e não iriam revelar aos que estavam a nascer a verdade. E por isso, quem sai não consegue contato com quem fica, para não dizer ou revelar a verdade da mentira da ser. Por isso, quando alguém que a gente ama morre, a gente não consegue mais se comunicar. Esse grupo de retorcidos colocou uma barreira, um bloqueio, um empecilho. Toda a sala existencial humana e outras salas, espaços existenciais, estavam sendo controladas por esse grupo que doravante, que significa daqui para frente, os chamaremos de retorcidos. Eles criaram um jogo cruel e atraíram os DNOs. E quem são os DNOs? São os DNAs antes de serem aprisionados. Os originais não desejavam que a sala, que uma vez pertenceu aos DNOs livres, fosse usada para um jogo de mentira tão cruel quanto a sala existencial humana a ser se tornou. E assim eles criaram os ativadores. Eles são seres lindos, iluminados, amorosos. E, queridos leitores, quando eu digo que são amorosos, não são amorosos apenas ocasionalmente ou algumas vezes. Eles eram o tempo todo. Eles não matam, eles não usam armas, eles não atacam. Eles defendem e ativam o bem e o amor. Eles nunca se modificam, pois são amor e bem o tempo todo. Não tem como eles matar, odiar ou de repente se tornar do mal, porque eles são do amor real. O que é real e verdadeiro de verdade? O que é amor e bem real de verdade? Ou o que vem do amor e bem real não se modifica, não se inverte, não se transforma em outras coisas. Não pode ficar com raiva e de repente se tornar do mal, capaz de matar, odiar, ferir, guerrear. Vocês vão conhecer muito mais sobre eles se continuarem a ouvir, assistir e entender a Atenen, a história dos nascidos e não nascidos. Os ativadores, eles não precisam de armas. Ativando o amor e o bem, o mal se desarma. O grupo dos retorcidos não gostou, não aceitou que os originais tivessem criado esses seres amorosos para ajudar os DNAs. Como não queriam perder a ser e nem permitir que eles libertassem os DNAs, reagiram, criando mais prisões mentais para os DNAs. E essas prisões mentais deram aos DNAs mais dificuldades para viverem dentro da ser. Eles criaram desafios de vida para serem superados diariamente e que esses desafios nunca permitissem que eles se libertassem, mas sim aprisionassem mais, pois causavam fraqueza mental e física nos DNAs. Com isso, também criaram mais problemas, com dificuldades extremas para que os DNAs fossem resgatados pelos ativadores. E o maior golpe deles contra as chances da libertação dos DNAs pelos ativadores foi tornar os DNAs protetores da própria prisão, consequentemente, protetores deles, do grupo de retorcidos e todas as suas criaturas do mal também. Imaginem isso, eles, os DNAs, sem saber, estavam protegendo os seus aprisionadores. Assim,
como também os falsos humanos que viviam na Sé, ensinando como se fossem humanos comuns, com aparência humana, e conhecendo os humanos, sabiam como não serem nunca percebidos. E os DNAs, presos em crenças e acreditando em todos os livros e personagens do mundo da Sé, foram convencidos de que esse era o mundo deles e que eles sempre foram e são os humanos que estavam se percebendo a ser, estavam sendo, experimentando-se como humanos. O esquecimento. Desde que nasciam, os DNAs esqueciam quem eram. Não podiam mais flutuar, não podiam mais tudo ver, saber e conhecer tudo, e nem estar em todos os lugares. Eles antes foram onipotentes, onipresentes e oniscientes, e mais outros poderes que nem poderiam existir em nenhum ser vivo nascer. Todos os seus poderes foram retirados deles. E sem as lembranças, não podiam modificar nada dentro da Sé, não podiam escapar e nem se defender. Os retorcidos dividiram os DNAs, criando crenças, grupos sociais, nacionalidades, línguas diferentes, ideologias, tantos assuntos e histórias que dividiam e dividem os DNAs. E eles, os DNAs, acreditando em suas crenças recebidas desde que nasciam e se mantinham a defender aqueles grupos das divisões sociais pelos quais foram atraídos e acreditando e sendo obrigados a acreditar, a estudar, aprender e espalhar as histórias dos livros que falavam do começo do mundo, da história do passado e de como tudo apareceu e aparece no mundo da Sé. Tudo que passa a existir, entre aspas, entre nós. Eles foram aceitando e acreditando que era como contaram e falaram a eles. Acreditaram em tudo, fazendo assim com que os DNAs gastassem anos de vida para estudar, decorar e salvar como memórias todas as mentiras contadas como histórias verídicas. E eles as memorizavam e passavam adiante para seus filhos, que formariam a nova geração de DNAs aprisionados e vivendo no esquecimento. Também condicionaram a eles uma vida de troca, compra e venda. Depois, menos troca e mais compra e venda. Tinham que consumir e compreender suas regras e leis, vivenciando tudo como verdade. Aí eles estavam aprisionados no mundo das finanças, da economia, da obrigação de trabalhar para poder sobreviver. E os DNAs também eram e são obrigados a acreditar em tudo que foi e é dito, que foi descoberto, achado, inventado ou criado nesse mundo por pessoas especiais ou muito inteligentes, talentosas, sábias, etc. E acreditavam na coleção de trecos que diziam a eles ser milenares, e são raridades e provas dessas histórias, como a arqueologia, que acha um monte de cacarecos e diz que são milenares. Tudo colocado previamente nos cenários que os DNAs vivem suas vidas. E os DNAs também precisavam e precisam acreditar no que dizem como provas. E aqueles que dizem que têm as provas ou que achou alguma coisa que pode provar, eles dizem que tem como testar e podem provar detectando a idade dos trecos achados. Ai, tem 15 mil anos e assim vai. E pasmem, até a história do objeto e de resto de gente enrolada em trapos que chamam de múmias, assim como o resto
dos corpos de animais e plantas. Eles tinham todas as informações e os DNAs se viram obrigados a acreditar. O que mais os DNAs tinham e têm que acreditar? Nos rabiscos que encontraram e encontram nas rochas, nas cavernas, nas grutas ou em qualquer coisa que disserem aos DNAs que são milenares, antes de Cristo ou depois de Cristo um pouco, muito antigas, raras, e contam partes da suposta história, entre aspas, verdadeira do mundo e da humanidade. Mas vamos deixar mais detalhes sobre essas informações para mais adiante. Os retorcidos estavam seguros enquanto mantivessem os DNAs divididos, sem lembranças e acreditando no mundo de mentira. E era importante que a mente deles ficasse abarrotada com histórias que o sistema da C ia dando. E também eles tinham que ficar acreditando que eles morriam para sempre. Eles não morriam, apenas saíam da C. A única coisa que acontecia dentro da C era que perdiam o corpo, como as borboletas quando saem do casulo e voam livres. Os DNAs sem o corpo, essa condição de se estar sem o corpo, é o que é considerado morto. Isso é a morte, apenas a perda do corpo, mas eles não estão mortos. O que acontece a eles quando são expulsos da C, eliminados desse jogo de enganação? Acontece que quando eles saíam e viam que não estavam mortos, ao perderem seus corpos, eles desejavam avisar aos outros que estavam ainda com corpos dentro da C. E para evitar essa chance, os retorcidos tiraram o acesso de comunicação com aqueles que ficaram dentro da C e não era permitido entrar a menos que se nascessem na C. Pois nascendo, o corpo de bebê que eles receberiam para viver na C possui um mecanismo automático e oculto para causar o esquecimento total. DNAs que aspirante ativador e ANs e ANNs recuperaram. Os DNAs recuperados pelos ativadores se uniam a eles e juntos tentavam resgatar os DNAs com corpos, que chamamos de nascidos. E eles têm como propósito também recuperar o espaço existencial que chamamos de C, sala existencial humana. Aspirantes ativador são os DNAs resgatados que, após terem recuperado a memória, as lembranças, eles se juntavam aos resgates. E eles gostavam muito de batalhar na zona do pós-morte. É aí nessa zona que eles conseguiam se perceber quando deixavam o corpo. E assim, eram resgatados pelos ativadores e por DNAs que, sem o corpo, podiam se tornar aspirantes a ativador, ajudando nos resgates. Essa era uma forma deles, que foram resgatados, treinarem seus poderes de volta, trazer todas as lembranças e se libertarem para sempre da memória que tiveram enquanto acessavam o mundo da C. Alguns DNAs saíam do corpo, ficavam confusos, porque acreditaram nos retorcidos que diziam que eles iam para o inferno ou que depois que morressem, tudo acabaria. E quando os DNAs viam que, na verdade, era tudo mentira, que eles não morriam e tudo era livre e lindo fora, eles se sentiam felizes de ajudar aos outros DNAs aprisionados no esquecimento. Mas os ativadores deixavam eles avisados de que precisam ajudar os DNAs aprisionados a nunca se matarem, nunca se suicidarem. Existiam exceções que são permitidas
e que os DNAs não vão perder os pontos. Mas em todos os outros casos, se matassem, perderiam os pontos deles. Poderia ser que, ao perder alguns pontos, seriam levados a estar numa outra parte do jogo, chamada reprise ou desvio. Também poderiam ir para uma lâmina de realidades. Poderiam se perceber nesses dois casos e iriam reprisar momentos da vida ou de situações não vividas, levados para lâminas de realidades e tanto mais. Vamos falar da Laura. E um dia, uma DNA chamada Laura foi recuperada no resgate quando havia morrido, perdido o corpo e expulsa do jogo da vida da C. E com o tempo, após recuperada, ela se tornou também aspirante ativador. Mas vamos voltar àquele momento em que aconteceu logo depois que ela, Laura, morreu e foi resgatada. Acabava de perder o corpo que utilizava para viver na C, aquele corpo que se viu crescer dentro dele. Confusa, ela pensava no irmão e nos pais, e não conseguia entender as cenas que estavam diante de si. Não lembrava de nada, não entendia nada e sentia saudades dos seus familiares. Afinal, como chegou ali? Se perguntava. Zona do pós-morte. Na vasta extensão do espaço da zona do pós-morte, as batalhas entre as criaturas e nossos jovens iluminados se desenrolam. Não em solo, não em terra, mas além das estrelas, que as mentes humanas nem sabem o que são realmente. Aliás, eles de nada sabem, e tudo que pensam que sabem foram os funcionários e zeladores, entre aspas, porque não é o nome verdadeiro, mas para as vossas mentes compreenderem. São funcionários da prisão chamada C, que contaram e ensinaram a eles sobre estrelas. Imaginem agora um além, muito além, no após o infinito que vocês possam compreender e que vossas mentes entendem o que é o infinito aprendido no mundo da C. Agora pense além de qualquer coisa que possam imaginar de mais longínquo, distante desse mundo. Agora também imaginem um campo de batalha onde a gravidade está ausente e as regras de combate foram reescritas, onde não há morte. E é bem aí onde estão todos os aspirantes ativadores e os ativadores ANs. Sejam bem-vindos a conhecer um pouco da fronteira entre o mundo físico, onde a gente se percebe vivo, sólido, e o mundo mental, que a gente usa como imaginação. A zona do pós-morte. Esse nome assusta, porque a ideia que se tem da morte nos conecta com o desconhecido. A C é responsável para que a morte seja tão temida. Se não houvesse a dor de ser machucado ou magoado para se morrer, era apenas um sair, um deixar o casulo físico, que é o corpo. Essa era a morte no começo, mas a C, com seu sistema jogador, foi aumentando os níveis do jogo, dos desafios, tornando tudo mais difícil. E assim acrescentou a dor, sofrimento e confusão mental antes, durante e depois da morte. Mas se não atentarmos contra nossas vidas, se formos bons humanos, digo, bons não por obrigação, por medo ou culpa, mas por apreciar a bondade humana que existe dentro de cada um de nós. Se for assim, tudo fica mais simples e fácil nessa hora em que perder o corpo que usava nascer, e na zona do pós-morte tudo é bem mais interessante e simples. Assim que se der conta de que não tem o que temer, que nada mais pode machucar, tudo fica bem. Para entender mais facilmente, vamos a um exemplo simples. Seria o mesmo de se estar acessando um mundo virtual com um óculos de realidade virtual e se perceber no corpo que no jogo se chama Avatar. Lá
nesse local existem monstros. De repente, esse avatar leva o soco de um monstro. A mente da pessoa que está jogando como esse avatar vai sentir como se fosse de verdade. E o avatar, o corpo que ela estava usando no jogo, tendo sido eliminado pelo monstro, a pessoa que estava com o óculos retira-o, pois o jogo se fecha para ela, porque perdeu o corpo, o avatar. Então não pode mais ficar. Ela se percebe de volta e sentada na cadeira, ainda ofegante, segurando os óculos, porque estava sentindo as dores do jogo. Não foi real, mas a mente interpretou como real. E com calma, respirando fundo, ela vai voltando ao normal, não é assim? Bom, pode haver jogos que as pessoas, ao saírem, fiquem bem abaladas. Vai depender se você é um humano bom ou se tem tendência ao mal. Os aspirantes a ativadores em ação na zona do pós-morte. Os jovens guerreiros estavam acompanhados por seres de luz que tinham cabelos de fios de luzes. Assim, a mente humana entendia as luzes de seus corpos e desenhos, as suas formas, eram traduzidas pelo cérebro como branco de luz. E quando não se tinha mais o cérebro físico, ao morrer, por exemplo, a mente ainda se comportava como tendo um cérebro, ainda que ela não precisasse mais, pois percebia que podia ver cenários, outra parte que ela não tinha acesso quando tinha o corpo nascer. Com aquele corpo, ela não conseguia, mas depois que o perdia, ela conseguia, mas ainda ela tinha uma percepção de que aquele cérebro estava lá. Tudo pelas informações que ainda tinha da si. Ela nem mesmo precisava mais acessar a mente humana. Ela já não estava mais no corpo humano, mas ainda nessa zona, ela ainda acessava essa mente humana. Os cabelos dos Aenes esvoaçavam, ainda que não parecia haver vento perto deles. O mesmo acontecia com os aspirantes a ativadores. A vestimenta que cobria seus corpos deixava à vista o tecido da túnica branca. Podemos chamar de túnica, não tem outro nome. E por cima dela outra peça de roupa que não existe nome para o desenho dessas peças. Essas peças de roupa de luzes feitas pela energia ativadora, se mesclavam entre elas, conforme os Aenes e os aspirantes ativadores se movimentavam. Era como se não houvesse costura. Esses tecidos se uniam por eles mesmos, se mantendo na função de moldar-se no desenho belíssimo de seus corpos enormes e iluminados. Seus olhos azuis e em outros tons claros e brilhantes expressavam amor. E como não pareciam ter medo nunca, a mente humana traduzia aquele comportamento como eles sendo corajosos. Admiravelmente, não tinham armas, desenhavam suas defesas quando precisavam. E impressionava a velocidade com que, às vezes, essas defesas apareciam em forma de raios de luzes incrivelmente vívidas e magníficas. Laura viu outras pessoas que, assim como ela, estavam também chegando para aquele cenário da zona do pós-morte. Haviam perdido seus corpos na C também. Mais uma vez, Laura, ao ver aquelas cenas, se indagava onde ela estava. E então sentiu rapidamente que um daqueles seres de luz enviou-lhe uma energia que a deixou suave, calma, sentindo uma paz que a fazia experimentar essa mesma paz como os bebês a sentem. Numa felicidade inocente, sem medo, sem nada. Bebês não conhecem o mal, por isso podem estar nesse estado de paz. Vocês já viram a inocência nos olhos dos bebês? Há uma luz límpida que torna aqueles olhos puros,
belos e eles transmitem essa paz e inocência. A inocência vem da paz. E essa paz é porque não existe medo, ódio, faltas e muitas coisas que modificam os bebês quando se tornam crianças e aí seguem até se tornarem adultos e perdem essa preciosa inocência. Mas nascer, eles perdem essa luz e essa paz rapidamente. Precisam aprender a ter malícia da vida, das coisas ruins, senão são devorados por outros que já perderam essa luz, essa paz e inocência e aprenderam a mentir, enganar e se tornaram parte da ser. E um dos ativadores se aproximou de Laura e tocou-lhe a lateral do rosto, deixando a centelha ativadora, que a ajudaria a se lembrar e também iria facilitar para que eles pudessem chegar a ela, caso fosse levada por vontade própria, preferindo seguir no jogo, aceitando os chamados de suas crenças e iludida pelas criaturas dos retorcidos. Mas ela estava preocupada com aqueles que amava, e os Aenes perceberam que era pelo irmão que ela temia. Projetaram então a ela muito amor e luz. Ela precisava ter a certeza de que eles o resgatariam se ele se suicidasse, e se pudessem, os aspirantes e Aenes, ou mesmo fixadores, que são Aenes nascidos e vivem nascer, poderiam ajudar. Eles, Aenes, não podiam entrar na Ser e ficar bastante tempo lá. Sim, o jogo da Ser é cruel, só entra quem nasce. Mas não foi sempre assim. Antes desse grupo do time do mal corromper esse espaço existencial, essa sala existencial que chamamos de Ser. Porém, eles poderiam fazer entradas rápidas, que pelo tempo da Ser poderíamos considerar menos que 1/1000 de segundo. E para conseguir entrar nesse pouco tempo, pegavam carona nas trilhas que as mentes de bons humanos criavam. Humanos que estavam com a mente em movimento e já estavam percebendo a mentira do mundo, se sentindo incomodados, percebendo que tinha alguma coisa errada, ou nas vias, nas trilhas da mente de humanos que viviam a fazer o bem, praticando o bem sem olhar a quem, com todo amor, sem interesse. Mesmo que ainda eles, esses que são bons, estivessem aprisionados, eram tão cheios de amor pelo próximo, pelos animais, pelos inocentes, indefesos, oprimidos e pelos mais fracos, e assim eles criavam energia de amor na zona física, que eu estou falando da Ser, que está na zona mental onde nos sentimos sólidos, vivos. E é nessa zona, espaço que se experimenta estar vivo, que eles, Aenes e Aenns, por serem de energia ativadora, não podiam entrar sem fazer com que toda a sala corresse o risco de ser desvanecida em menos tempo, entre aspas, do menor tempo que a mente humana possa compreender. Menor que o tempo do piscar de olho. Por que eles fariam isso? Desvanecer a sala rapidamente. Porque eles são puros de amor, total amor, e foram criados para estar ativando o bem sem parar. Onde o mal estiver ativando o bem, o mal estará desativado, eliminado. Assim, se eles entrassem na Ser, sem se tornarem o mal, desejarem o mal, aceitando os disfarces do mal, um pouco ou muito mal, absolutamente nada do mal, eles iriam realizar esse ato de desativar o mal sem planejar rapidamente. É o natural deles, é amor puro. E essa energia não combina com a energia falso amor e falso bem da Ser. Eles não se transformam do bem para o mal de repente. Chegam a nascer e sairiam matando. Isso é coisa de mente militar, que só existe
em um mundo onde há o mal que causa guerra e todo tipo de mal. Eles não têm mente militar. Eles nem mesmo mente têm, eles são livres. Eles não têm intenção e nem seus poderes são para fazer o mal. Não se esqueçam nunca disso. E a C tem como base o mal, toda a sua energia do mal. E os ativadores são de energia viva de amor real. E o estado de existência deles é ativar o bem o tempo todo. Assim foram criados pelos originais. Já puderam visualizar como seria a entrada deles aqui de uma só vez? O que aconteceria? Estariam eles e estariam todos os retorcidos, mas assim que eles entrassem, tudo desvaneceria, tudo sumiria de repente. Dessa maneira, se entrarem, a energia deles é uma energia curadora, recuperadora, automaticamente fará isso de uma só vez. Eles não têm como desativar essa ativação de amor que eles são. Eles foram criados pelos originais assim. O tempo todo eles são assim. Da mesma maneira, eles não podem fazer o mal, pois são amor real, o tempo todo amor. O problema não são eles, são os DNAs que vibram no mal da C e a C, que tem como base o mal, possui energia do mal. Então, se eles entrassem aqui, não iria sobrar nenhuma coisa, porque tudo aqui dentro é o mal, é o errado dentro da C. Não suportaria a energia de amor puro. Iria ser o efeito maior do que a de uma bomba. A eliminação de tudo de uma bomba ainda é muito vagarosa. O efeito deles de fazer sumir seria na medida de um tempo que nossas mentes não conseguiriam perceber o que estava acontecendo, mais rápido do que entendemos como instantaneamente. Tudo acabaria. É por isso que no mundo da C não existe o amor real e o bem real. O mal é o que alimenta a C e não o bem. Existe sim o amor real dentro dos humanos reais, mas o sistema desativou, fez com que eles aprendessem o mal, pois se existir somente o bem e o amor real, o sistema que tem como base o mal desaparece, todas as coisas desaparecem e os retorcidos perdem o jogo. Entenderam do porquê os ANs, se entrasse na C, tudo se desvaneceria? É porque aqui a base é o mal e eles são somente o bem. Um bem tão puro como nós, os humanos, não lembramos mais, não conhecemos mais. Antes só existia o bem. O bem era o natural de tudo. Quando os retorcidos criaram o sistema para corromper esse bem, criaram o mal. Por isso a C perdeu o bem, que era o natural de tudo. E a C passou a vibrar no mal com um mínimo de bem e amor, para as mentes dos DNAs não colapsarem, não se autodestruírem. Os retorcidos sabem que enquanto a base na C for o mal, os ANNs não entrarão, pois temerão destruir os DNAs também. Dessa maneira, estão protegidos e, para ficarem mais seguros, eles mantêm os DNAs praticando o mal ou aceitando o mal e as suas justificativas e disfarces, garantindo que a base do mal continue sendo a resistência e a proteção para que os ativadores não entrem de uma só vez. Mantendo o mal mais presente do que o bem nascer, eles controlam também os DNAs. E por causa disso, eles não conseguiriam retirar os DNAs a tempo, porque a mente deles, dos DNAs, e eles mesmos, estavam e estão sendo usados para ajudar os retorcidos. Vocês vão entender quando eu contar para vocês como os retorcidos tornaram os DNAs apaixonados e crentes pelo mundo da C, e se deixaram dominar pelas suas crenças, suas ofertas, suas distrações e todas as ciladas deles.
Daí, suas mentes se tornaram protetoras e defensoras dos retorcidos sem saber. Imaginem isso, protegendo e defendendo os próprios inimigos. Como podem ver, os DNAs estavam e estão do lado do mal, mesmo que não soubessem, pois estavam e estão dominados e possuídos pelo mal, aceitando todo este mundo de ilusão, mentira, enganação e prisão da si. E a menos que 90% dos DNAs já estivessem recusando todo mundo dos retorcidos, daí então poderia sim que eles pudessem entrar e teriam tempo de retirarem aqueles que estavam sendo protetores do mal, para não serem desvanecidos pela luz real do puro amor, e aos outros que já estivessem negando, recusando e detectando o mal. Não haveria risco, pois a energia pura de amor não iria ativar o bem neles, pois estariam sendo também o bem, mas enquanto os DNAs estiverem do lado da C, eles estão sendo energia do mal também, eles estão vibrando junto com a C, e essa vibração e essa energia não combinam com o bem puro dos ativadores. Além do que, os retorcidos, quando roubaram as fibras do desenho inicial dos ativadores novatos ANs, quando os capturavam na zona da pós-morte, construíram poderosas armas com essa fibra para se protegerem e não os deixarem entrar. Pelo menos os aspirantes poderiam ser preparados para estar na C e agirem pelos ativadores, mas nem eles conseguiam muitas vezes quando os DNAs estivessem em risco. E os retorcidos usavam ameaças de prejudicar os DNAs aprisionados, levando-os para desvios que estavam criando com outros seres, os seres sombras que eles capturavam, pois esses seres, eles abriam as possibilidades de se criar mais espaços existenciais. Dessa maneira, eles entravam rapidamente na C. O resgate de Lúcio. Os aspirantes se preparavam para resgatar na C o jovem Lúcio, irmão da Laura. Eles estavam junto com os ANs, tentando pegar as vias mentais dos bons humanos, mas foram detectados por um dos grupos dos retorcidos conhecidos por os Acrocs. E eles decidiram atrapalhar os jovens aspirantes e ativadores novatos. Mandaram os sabotadores para as partes da zona de controle deles para capturar os ANs e roubar suas fibras do desenho inicial, que são puríssimas de luz ativadora. Então eles esperavam o momento certo de atacar os DNAs bons, que dormiam ou estavam vivendo seus dias com seus corações bondosos, tentando ajudar outros que sofriam qualquer situação cruel e injusta dentro do mundo da Si. O aspirante novato. Chamamos de novato, pois era a primeira vez que entrava na C com outros aspirantes veteranos, aqueles que chegaram antes deles, depois que foram resgatados também. Pois no tempo que viveram na C, eles haviam morrido antes dos novatos, e por isso esse aspirante ativador novato se tornou um alvo fácil para os Zacrocs. Assim que ele pensou ter achado a via certa, a via mental certa, ativou as asas auriculares para que o halo da guarda gerasse um desenho com a energia ativadora e ela se tornasse uma energia que se mantinha pairando debaixo de seus pés em uma forma que a mente humana poderia chamar de skate, prancha de praia, mas não era realmente isso. É como a mente humana conseguia interpretar. E assim, ele e todos os aspirantes ativadores faziam. Com a sua energia pairando embaixo dos pés, eles podiam deslizar pelas vias mentais
de bons humanos. Como sempre, havia ANs junto com os aspirantes a ativadores, e muitas vezes alguns deles eram ativadores novatos, indo pela primeira vez, e quando o risco fosse muito grande para o aspirante a ativador, os ANs se sacrificavam, se deixando pegar para que os aspirantes novatos que ele, ou às vezes mais outro AN, acompanhavam no treino, dando tempo para os aspirantes ativadores ou aspirante ter uma nova ação ou escape. Por isso, os lacaios dos retorcidos gostavam de capturar os novatos quando eles estavam em ação de treinos. Um dos bons humanos dentro da C. Enquanto isso nascer, onde todos se sentem sólidos, esse bom humano seguia de carro para levar comida para os pobres e estava muito contente porque ele era bom de verdade e não ajudava para se exibir e mostrar aos outros que ele era bom. Os Acrocs esperavam aquele momento exato em que os novatos aspirantes, ativadores e AN, que são ativadores, seguiam pela via, quase alcançando o irmão da Laura, quando de repente ele se viu puxado pela força dos terríveis carretéis. Sim, terríveis armas tecnológicas dos retorcidos, construídas com a própria essência viva e pura da fibra do desenho inicial dos ANs. O AN ativador novato se posicionou para entrar em missão de sacrifício. Se deixaria ser aprisionado e suas fibras puras de energia ativadora, que dão início ao desenho inicial deles, a forma deles nessas zonas onde os originais os enviaram, seria então desfibralizada e ele deixaria de existir. Alguns deles, outros ANs, conseguiam recuperar, ou os ANNs, quando não, os próprios originais podiam trazê-los de volta ou apenas deixavam até que pudessem controlar no que os retorcidos estavam usando essa energia pura, que era a energia ativadora. As tecnologias do mal não eram feitas de materiais conhecidos dentro da C. A tecnologia que nos dão nascer vem da inspiração das tecnologias que eles criam para atacar os nossos bons aspirantes e ANs. Toda tecnologia é nociva por causa disso. Ela serve ao poder do mal e nascer toda tecnologia que é do mal é justificada como é para servir ao bem, oferece praticidade, pode ser útil na cura, pode ajudar de diversas formas, como proteção, distração, e assim segue. Muitas justificativas para que os DNAs aceitassem todas elas. Eu vou deixar para contar a batalha entre o bem e as forças do mal diante das tentativas dos nossos amados jovens aspirantes, apoiados pelos ANs, na zona do pós-morte para um próximo vídeo. Eles queriam resgatar o máximo que pudessem, mas alguns DNAs se recusavam e seguiam as criaturas ou os moldados que conseguiam moldar a eles e a tudo à volta deles para enganar as mentes de suas vítimas. O mal. Vou pular para contar a vocês que os Acrocs ameaçaram acrescentar um acidente que invalidaria o nosso bondoso humano, e depois disso ele nunca mais poderia sair pelo mundo tentando ajudar aqueles necessitados, caso os aspirantes e ANs continuassem a usá-lo para realizar suas missões.
Diante disso, os aspirantes sabiam que teriam que abortar a missão e tentar de outra maneira. Eles tinham sido detectados. Nem mesmo conseguiriam se pegasse carona por outras vias de outros bons DNAs. Perceberam que as vias que se abriram pelas mentes de outros bons DNAs estavam também todas comprometidas, cercadas, controladas e vigiadas. Os Acrocs já sabiam que os jovens valentes, aspirantes ativadores e ANs iriam tentar outros bons humanos e estariam agindo por outras vias e trilhas. Por isso a vigilância triplicou. Um exército de sabotadores, esculturistas e outras criaturas do exército dos retorcidos já estavam em alerta. Essas zonas se tornavam fáceis para os Acrocs controlarem, devido aos DNAs e suas mentes fracas, que inacreditavelmente aceitavam todas as formas do mal. O mal dá poder a eles. O mal disfarçado de bem, de mais ou menos certo, de mais ou menos errado, de mais ou menos todas as coisas. O mal sempre está disfarçado de bem e de necessário. As crenças que controlam os DNAs. Todos os DNAs foram convencidos pelos retorcidos que usaram crenças gerais para aprisionar suas mentes. E elas agem como parasitas na mente humana e convenceram a mente dos DNAs, conseguindo que eles, pelo mundo todo, as aceitassem e vissem e entendessem os disfarces do mal como faz parte da vida, é normal, é por conta da mazela do mundo, é culpa dos humanos, ou que era parte do natural, do invisível, do divino ou do diabólico. A ajuda dos ANs. Os jovens aspirantes ativadores, quando estão nesses resgates, que para eles são também treinos, quando tudo fica demais, recebem apoio dos ANNs e ANs. E já estava demais, eles não podiam seguir. E por isso sentiram a ajuda chegando. Uma imensa força de energia ativadora chegou para resgatar os jovens aspirantes e projetou na mente deles uma informação, a de que Lúcio estava quase morrendo, cometeu suicídio e eles tinham que ajudá-lo na zona do pós-morte, porque eles não conseguiram ajudá-lo dentro da C. Iriam abortar a missão para preservar o bondoso DNA que ajudava outros DNAs prejudicados pela C. Há poucos humanos que são bons realmente, que não fazem o bem para aparecer e serem conhecidos, exibidos, e que outros falem sobre seu ato de ajudar os demais ou eles mesmos ficarem por aí falando o quanto eles são bons. Quando a gente é bom de verdade, é algo tão natural, a gente não precisa falar, as pessoas descobrem. Todos seguiram para a zona do pós-morte. Lá eles são mais fortes do que na zona de percepção de vivos, a zona onde estão os nascidos. Laura, já como aspirante novata. Laura recebeu as informações por imagens. Seu irmão havia tirado a própria vida. Ela sabia que os ativadores iriam socorrê-lo para que ele não perdesse todos os pontos que conseguiu até ali enquanto viveu. Que triste! O irmão Lúcio não suportou a dor, a saudade que o consumia. E tudo poderia ter sido diferente se ele soubesse que ela estava bem. Não estava morta, apenas não tinha mais um corpo. Eles não podiam se comunicar e nem se ver. E nascer, para ficar nela, para se sentir vivo, entre aspas, existindo dentro da C, tem que se ter um corpo. Um dia, talvez, a C vai permitir que se use outro corpo sobressalente,
mas até aqui ainda não é possível, e eu espero que a gente não permita que a C continue existindo e trazendo mais histórias para os pobres DNAs vivenciarem, pois nunca nada é feito por amor a eles. Laura queria saber o que tinha acontecido a seu irmão Lúcio com detalhes. Um imenso, enorme ANN, ativador nunca nascido, puríssimo de luz e amor, grandiosamente poderoso, se aproximou. Lembrando que todos os poderes dos ANNs e dos ANs não eram e não são usados para nenhum mal. Todos os seus poderes eram e são para o amor real. Ele projetou a informação com imagens para ela e projetou muito amor em forma de sentimento e energia consoladora para deixá-la bem. E ela sentiu, vindo desse envio, essa energia morna, dando a sensação de conforto, segurança, confiança e muita paz. Apesar de tudo, ela estava tão bem. Laura e Lúcio. Me deixa retroceder um pouco para o momento quando Laura foi assassinada. Ela tentou conversar com Lúcio logo após, exatamente quando sentiu que não tinha mais o corpo para controlar, andar e fazer todas as coisas. Mas Lúcio não a ouvia, não podia. Ela, o vendo triste, tentava avisar. Mano, eu estou bem. Só estou sem corpo. Não dá para interagir contigo sem o corpo que usei para entrar, para nascer. E com ele ter percepção de, entre aspas, vivo, existindo no mundo assim. Eu te amo e estou bem. Olha para mim, não sofra, senão eu me preocupo. Fique bem, viva sua vida em paz para um dia nos vermos de novo aqui. E agora era ele. E Laura vendo Lúcio ainda nascer, morrendo, com conexão de percepção de corpo eliminado e recebendo a conexão de percepção da zona da morte, o que significava que o tempo daquela conexão de percepções saindo de uma para outra havia acabado. Ela o viu tentando fazer o mesmo que ela tinha feito. Lúcio percebeu que podia estar em qualquer lugar e que tinha direito a se despedir, e foi direto para os pais, tentando avisá-los que ele não estava morto, apenas estava sem o corpo. E Laura disse: Eu preciso ver meu irmão ser resgatado também. Eu sei que sem o corpo daqueles que a gente ama, a saudade nos consome. E não tem palavras que vão nos ajudar até a gente conseguir se acalmar e entender isso. Nós não vamos vê-los, mas eles ainda estão conosco e eles estão bem. O mal e os originais. Os originais não criam o mal. O mal só existe nascer e é criação dos retorcidos. Esse ANN se aproximou mais e Laura sentiu uma onda de calor confortante. Uma energia entrava em sua mente e acalmava, dizendo: Sinta-se bem. Está dentro do amor. A paz te abraça agora. Conforte-se nela. Onde estava Lúcio? Ele foi levado para a reprise pelas criaturas dos retorcidos, porque ele havia se suicidado, levando todas as bagagens de crenças do sistema da C. Não é permitido sair com nenhuma dessas bagagens. Tudo deve ser eliminado. O jogo da C deve ser detectado e desconstruído. É preciso desarmar todas essas ciladas e sair da C livre o máximo que puder. O ANN, acalmando-a, disse: Nós também fazemos resgates nas reprises, nos desvios e onde mais eles levarem a mente dos nossos após eles morrerem. Laura sentiu que ela mesma estava se tornando tão grande, bela e perfeita, mas ainda não podia ir para os desvios. Seus treinos eram apenas iniciais. Uma sensação de energia ativa estava nela, limpando sua mente, dando-lhe coragem e calma. O ANN projetou na sua mente as imagens do irmão sendo levado por umas criaturas, uns desenhos estranhos.
Laura, vendo essas cenas, se impressionou com os aspirantes. Eles não temiam, eram valentes, não desistiam. E aquelas luzes que eles tiravam do nada, que show! Como eles conseguiam mandar aqueles raios? Laura ficou encantada. Como era tudo diferente. Porque mentiam para todos sobre essas lindas cenas. Desejaria já ter participado de mais treinos e já pudesse ir com eles. O ANN, para deixá-la ainda mais segura, sem sentir medo de nada sobre tudo que via, disse: Não se preocupe com elas, são apenas desenhos que existem pela mente humana. Não existem fora da C ou da zona do pós-morte. Elas existem para dar medo e confundir os DNAs. E se os DNAs não têm crenças, essas criaturas desenhos não têm forças, não conseguem aparecer. Veja isso, disse o ANN enquanto abriu para ela quadros de imagens da batalha dos aspirantes. Tudo ficava como se ela estivesse na batalha junto com os aspirantes contra esses desenhos criaturas. Novamente, o ANN separou algumas cenas e disse: Confira essas imagens. E ela viu os terríveis carretéis, os sabotadores, os moldados, mujocaras, os acrocs, anjorkgels e tantos outros. Laura olhou para ele com um olhar de espanto e indagativo e depois balbuciou: Quem são eles? O ANN disse: Todos criados pelos retorcidos com a ajuda das mentes dos DNAs aprisionados que acreditavam nos livros e pessoas que contaram a eles a mentira do mundo em que eles se sentiam existindo. E aqueles raios que os aspirantes e ANs lançavam contra as criaturas, encapsulando-as, levando-as para outro profundo daquela zona. Laura pensou mais uma vez impressionada. Como faziam tudo aquilo? Que belos! Exclamava mentalmente. Meus heróis! Como eles conseguiam fazer aqueles lançamentos, saindo daqueles raios? Parecia que os raios sabiam o que fazer, que pensavam. Ela continuou pensando, enquanto não conseguia despregar o olhar de todo o cenário e de todos os raios. E nas cenas seguintes que o ANN liberou, ela viu o irmão cercado daqueles jovens corajosos e dos seres de luzes amorosos. Ela não suportava muito olhar para as criaturas sem sentir repulsa e pensou: como os aspirantes não temiam aquelas coisas, desenhos, criaturas? Eles eram valentes, não desistiam, e aquelas luzes continuavam a encher os cenários de beleza aterradora. Beleza no meio da feiura nauseante das criaturas. Ela realmente não conseguia despregar o olhar. Aquelas luzes que os acompanhavam não eram luzes comuns. Que show! O verdadeiro espetáculo que nascer ninguém nunca poderia imitar ou copiar. Aspirantes e ANs não temiam a nada. A única ameaça que eles enfrentavam era a possibilidade de serem aprisionados devido às fibras do desenho inicial, além de receberem ameaças de que algo poderia acontecer aos DNAs, obrigando-os a desistir da missão. E Laura disse ao ANN: Vocês parecem anjos iluminados gigantes, mas vocês são mais lindos. E isso é porque vocês não são a mentira dos anjos, não é? Um aspirante se aproximou deles, se juntando à conversa, após projetar em sua mente quem ele era, e disse: Os anjos e todos os seres lindos que já foram mostrados em livros, filmes e séries na C são imagens roubadas da imagem dos ativadores. E estendendo as mãos para ela, disse: Venha conosco. O AN que os observava para dar-lhe segurança, projetou-lhe confiança e bem-estar e disse: Siga-o. Assim que pegares seu irmão, você será a primeira a abraçá-lo. Eu vou pular a parte do reencontro, mas vamos continuar. E o AN disse: Ele vai entender que nunca deveria ter se suicidado, mas se ele fez, e era uma pessoa boa,
tornará tudo mais fácil para nós acessá-lo e resgatá-lo. Fique tranquila, ninguém sofre depois que sai da C. Não existe nada que possa realmente acontecer de mal, só ilusões da mente humana, mesmo que sejam levados para outros desvios ou reprises. Nós os livramos de se perderem nessas ilusões nesses momentos, e todos ficam bem no final. Nós apenas respeitamos suas vontades, mas mantemos sempre o contato e estamos prontos a qualquer momento que a pessoa também decida seguir conosco. E devem evitar de atentar contra a própria vida, pois pode perder todos os pontos e ficar aprisionado nos desvios e reprises por mais tempo dentro do mundo de percepção de tempo, cansando a mente. E no jogo, não somente eles perdiam seus pontos individuais, mas o time da humanidade também. Ou seja, todos os DNAs se tornam prejudicados quando um se mata, quando alguns se matam, pois os retorcidos criaram essas regras. Se matarem, perdem pontos. E se eles fizerem o mal, mesmo que tenham feito porque não resistiram às tentações dos próprios retorcidos, perdem pontos também. O jeito, então, é fazer o que é certo e o melhor por si, por outros semelhantes bons, respeitando a vida dos DNAs que entram com físico diferente e cuidando do ambiente em que vivem, para não darem chances que eles, do time do mal, os punam e prejudiquem suas vidas. Também há outro jeito de se perder pontos e ganhar punição. Isso acontece em outras situações, naquelas que DNAs aceitam vivenciar as situações, convencidos de que eles podem fazer aquilo, ou que eles querem, ou que eles precisam. Outros DNAs também vão perder pontos quando eles perderem, porque somos juntos um time só. A humanidade, assim, fica mais e mais fraca e nunca alcança a vitória e liberdade. Mas se um DNA fizer algo de errado sem intenção, se foi enganado ou levado a fazer sem ter consciência, essa regra não pode ser totalmente aplicada. E o ANN disse: nem todos nos seguem quando tentamos resgatar, fazendo-os se lembrar. Alguns não aceitam seguir conosco, preferem acreditar nas histórias que ouviram nascer. E olhando para Laura amorosamente disse: assista à ação dos aspirantes a ativadores e ANs e se sinta tranquila. As imagens do tamanho do infinito se abriram e Laura podia assistir como se estivesse lá com eles. Os jovens aspirantes e ANs estavam indo para os desvios diretamente no caminho para as reprises. No desvio e nas reprises, o AN e Laura viram como as criaturas se passavam por ativadores e aspirantes e convenciam alguns DNAs para pegá-los para reprises e não deixar que seguissem os jovens aspirantes e ANs. Ela pôde assistir também que quando os DNAs eram levados para reprises ou desvios, eram outros ativadores que estavam em resgates diferentes. Suas luzes, ainda que fosse de energia ativadora, brilhavam diferente, como se o tecido e todo o desenho tivesse pequenas luzes, milhões de vezes menor do que um grão de areia, piscando o tempo todo em suas vestimentas. Por que havia essa diferença? Pensou. Muitos DNAs sumiam de repente quando os aspirantes estavam tentando resgatá-los. E esses jovens ficavam espantados porque estavam em treino, eram novatos e se indagavam para onde foram. Isso acontecia porque os DNAs que estavam para ser resgatados preferiram seguir as suas crenças. Para aqueles que aceitaram seguir com eles, recebiam imediatamente a proteção da capa de energia ativadora para irem para a zona Torqui com os aspirantes e ANs. A compreensão do erro do ato cometido enquanto estavam na C veio rapidamente. Entenderam que não se deve suicidar.
mas não sofreram por isso, pois sabiam também que foi a C que os deixou desesperados, confusos. Deu situações que os pressionaram e eles não suportaram, não conseguiram sair da cilada do mal. Mas ali já começaram a lembrar da luz e do amor real. A recuperação começou também. E antes mesmo de chegarem à Zona Torquay, todo o processo dessa recuperação já estava em andamento e eles seguiam em paz. E Laura disse: eu vou e quero entrar para o resgate. Também desejaria me voluntariar para avisar DNAs a não se suicidarem. O ANN disse a ela: vamos agora, você precisa estar lá quando o resgate terminar. O aspirante lançou um casulo de luz nela e disse: eu vou cuidar de você, não tem nada a temer. Você vai perceber que nada é real em nenhuma das zonas mentais que a mente humana acessa, mas parece real. A mente humana está controlada e programada, então é real e não é. Ele precisou encapsulá-la com a proteção da energia ativadora porque ela ainda não era uma aspirante ativador. E continuando, ele disse: a única coisa real é o amor de todos nós e dos nossos DNAs nascer. Outros aspirantes se aproximaram. Todos eles iam se juntar ao grupo de resgate que seguia mergulhando no profundo vazio, cheio de reflexos de mais vazio sufocador, dentro de mais outros reflexos de vazio, dentro de mais outros vazios, dos desvios e reprises. É como se fosse um caleidoscópio misturado com a Casa dos Espelhos, criando o infinito de um gigantesco labirinto de imagens que não estavam no mesmo lugar e tudo se modificava o tempo todo. Tudo isso para dificultar para os jovens aspirantes a acharem as entradas, que estavam sempre se modificando, nunca em um só ponto e nunca do mesmo aspecto. Eu vou pular o resgate e a batalha dentro dos desvios e reprises. Num outro vídeo, voltaremos a detalhar algumas partes. Para finalizar esse vídeo, eu vou contar o encontro de Laura e Lúcio. Antes, um ponto importante. Se nascer os retorcidos ameaçavam os ativadores de causar mal aos DNAs, fazendo-os não concluir suas missões de resgates, vocês devem ficar atentos que na zona do pós-morte, quem tem poderes superiores e reais são os nossos amorosos e corajosos jovens aspirantes e ANs. Não que as criaturas sejam mais poderosas no mundo da C, apenas elas usam os DNAs como escudo e proteção para elas mesmas. Se todos os DNAs dissessem não para o mundo da C, enquanto eles se percebem vivo, essas criaturas e todo o mundo dos retorcidos perderiam todos seus poderes. E por isso, as criaturas dos retorcidos manipulam a mente dos DNAs para acreditarem no seu mundo de mentira quando estão com percepção de vida num corpo e tentam fazer isso também quando eles estão na percepção, entre aspas, de morte, para prendê-los ainda no jogo da C. Na C, os poderes do mal é dar a todos bastante medo, dor, sofrimento, desunião e faltas. Faltas de tudo, falta até das pessoas que os DNAs amavam e que foram retiradas do convívio com eles, retiradas do jogo, pois perderam seus corpos e se viram obrigados a sair. Eles continuam a ver tudo nascer, seus familiares, todas as coisas, apenas não podem interagir, não tem mais um corpo, pois nascer só se entra nascendo. Outra pessoa só vai conseguir ver você, conversar com você de garganta para garganta, não de mente com mente como era antigamente, se você nascer dentro da C. Lúcio, momentos depois do suicídio fora do corpo.
Lúcio não acreditava no que estava acontecendo. Tudo parecia um sonho, uma confusão mental. Ele já estava sem o corpo. Ele já tinha sido enganado pela falsa luz e imagens de amor das criaturas dos retorcidos. Ficou aturdido, não sabia onde estava, mas avistou aquela luz, aquelas imagens que pareciam anjos, guias e seres de amor que conheceu pelos livros de suas crenças. Mesmo assim, não acreditava no que estava acontecendo. Tudo parecia um sonho, uma confusão mental. Na verdade, assim que ele se suicidou e perdeu o corpo, foi cercado das imagens das criaturas que, se moldando como seres do bem, tentaram enganar com formas de anjos, santos, deuses, imagens de lugares lindos, santificados, que Lúcio leu em livros, aprendeu nas escolas, nas religiões, nos filmes e em todo material de convencimento para aprisionamento da mente que a C tem e dá aos DNAs, que recebem tudo isso desde crianças. E ali, naquele momento, todo esse material de assuntos do mundo da C estava acionado e posto em sua frente. Confuso, ele se indagava: o que é tudo isso? Aquelas imagens de lugares, né? Ele perguntou: que lugares são esses? Devo seguir? O que devo fazer agora? Como estou gerando essas imagens na minha mente? Sou eu que as estou criando ou quem? Por isso se deve evitar de receber cenas, imagens e sons do mal enquanto se vive dentro da C, pois elas são acionadas para dar medo a qualquer situação difícil na C e no pós-morte. Com Lúcio estavam DNAs que haviam se suicidado e que foram também resgatados, ajudados e levados para o jardim de cura e pureza do ambiente de luz ativadora. Assim que chegavam no ambiente, eram deixados livres para acessar ambas as mentes, a mente humana e a do ambiente criado pelos ANNs para eles, resgatados, e para os aspirantes ativadores. Eram preparados para recuperarem as lembranças e poderes, se tornando aspirantes ativador. Participavam de resgates com os aspirantes ativadores veteranos, mas depois se tornavam aspirantes Troll-Kits, ou apenas Troll-Kits. Para todos os resgatados, era muito importante que se lembrassem de seus poderes naturais em espaços existenciais que criaram quando eram DNOs e quando estão fora do uso da mente, além do alto mental. Naquele momento, no cenário em que ele estava, havia um grande grupo de aspirantes corajosos em campo de batalha com as trevosas criaturas. Esses eram os Troll-Kits, aqueles que haviam se suicidado na C e só agiam nessa zona onde chegavam os suicidas. Aspirantes Troll-Kits. Então, deixando claro, os resgatados que se tornaram aspirantes a ativador e se tornaram aspirantes que ajudavam DNAs que estavam na C desejando o suicídio, tentavam antes socorrê-los enquanto estavam na C e também quando chegavam pela zona Kitsi. Eles participam de resgates e missões de ajuda aos DNAs que ficaram na C aprisionados ou na zona do pós-morte, ajudando a recuperá-los de serem levados para desvios e reprises, ou quando iam, trazê-los de volta, buscá-los. Eles fazem o mesmo com aqueles que estão na C em depressão, sofrendo, tentando viver na C com seus desafios e dramas, e não conseguem. A C percebe a fraqueza mental e eles são incentivados a se suicidar com pensamentos intrusivos que a C envia para eles. A ajuda que esses aspirantes davam aos DNAs, tanto na C quanto nas zonas difíceis das reprises e desvios, ajudavam eles a praticarem os seus poderes.
aqueles todos que eles tiveram e têm, mas haviam se esquecido. Troll Kids. O nome diferente dessa equipe, desse grupo de aspirantes ativadores, significa que eles já estiveram aprisionados nas reprises e desvios, e que costumavam agir mais nessas zonas de desvios e reprises, começando pela zona Kids. Troll Kids não significa que eles eram suicidas, apenas que atuam em resgate dos suicidas que aconteciam em outra zona do pós-morte. Não era na mesma zona nas quais chegavam os confusos DNAs que haviam sido assassinados, sofreram acidentes, morreram de doenças terríveis e coisas assim. Vamos voltar a Lúcio. As criaturas se mantinham assediando aqueles que se suicidaram na C. Estavam fracos demais, inclusive ao Lúcio. Ele não percebeu que algumas dessas criaturas já tinham sido derrotadas pelos nossos valentes aspirantes ativadores e AMs. Diante de toda novidade e confusão mental, Lúcio mantinha-se focado nas imagens dos terríveis moldados que o estavam atraindo para ciladas para ele ir com eles. Um dos aspirantes, que antes de se tornar aspirante ativador, havia também se suicidado quando viveu na C. Ele jogou círculos de luz e Tekken e casulos vivos de luz para aprisionar aquelas criaturas. Era o aspirante Troll Kids Andy. O efeito dos círculos descontrolou as criaturas e foram desmascarando-as e deixando à mostra que eram apenas desenhos criaturas miseráveis e asquerosas. Isso fez com que DNAs que haviam se suicidado e estavam quase cedendo e indo com elas as recusassem e aceitassem ser resgatados pelos verdadeiros seres de luzes, os nossos valentes e corajosos aspirantes ativadores e aos nossos ANs, ativadores novatos. E Lúcio, após ser resgatado, também se tornou um Troll Kids. No começo, atuou em outras zonas, como a zona do pós-morte, até estar pronto para ser um Troll Kids. No ambiente criado pelos ativadores para aqueles que eram resgatados, todos se tornavam de novo recuperados. Lúcio, no ambiente criado pelos ANs para os resgatados e aspirantes a ativadores, quando já estava com a lembrança retornando com a ajuda dos ANNs, procurava acessar a C quando ia para a ala dos escudos Togepi Fox para detectar pessoas que queriam se matar. Ele acionava o acesso à mente humana enquanto usava a mente ativadora do ambiente também. Os ANNs o observavam, o quanto ele queria evitar que outros DNAs se suicidassem por problemas muito difíceis, muitas tristezas e desespero. Nem sempre eles conseguiam evitar, como o caso do Lúcio. O grupo dos retorcidos não permitiu. E Lúcio esteve muito fraco, sempre desejando se matar e deixando a mente ser tomada por pensamentos que o prejudicavam. Isso facilitou para aqueles do time do mal conseguir que ele se matasse e perdesse seus pontos. Entre aqueles do time do mal havia uma competição. Aqueles que conseguissem fazer DNAs se matar ganhavam os pontos dos DNAs e muitos privilégios, que entre eles esses pontos se chamavam de joias. Por isso Lúcio queria ajudar todos que desejavam a morte quando estavam vivos e que podiam continuar vivos. Ele queria evitar que eles fossem adiante com os planos de desistência que lhes tomava a mente diante de desespero, tristeza, cansaço de viver e não conseguir ser feliz e tantos outros motivos realmente difíceis de suportar.
Sabe aqueles problemas financeiros que as pessoas não sabem como sair delas? A C adora vê-los aprisionados em problemas financeiros. Mas a ajuda dependia muito do estado físico de cada um, da situação e dos sabotadores que ameaçavam prejudicar outro DNA caso eles tentassem ajudar aquele que tentava eliminar-se do jogo antes do jogo fazer a eliminação. Dentro do jogo da vida nascer, somente eles podiam dar a hora e o final para cada corpo. Era a regra deles. Se você tem um parente que se matou, ele pode ter se tornado um aspirante Troll Kids que teve sorte de não ter ficado aprisionado nas reprises ou desvios de realidade por muito tempo, sofrendo com a mente humana ainda sendo acessada. Os aspirantes ativador Troll Kids eram e são considerados muito especiais e queridos, pois essas zonas de reprises e desvios podiam prendê-los em ciladas profundas em galerias reprodutoras de imagens da C, sufocando-os pelas repetições. E com acesso à mente humana que eles ainda mantinham, eram atacados por imagens sufocantes se repetindo, sem parar, uma tortura total. Um dia falaremos das torturas que essas zonas podem fazer com esses aspirantes, já que eles ainda não eram ativadores e podiam ser encaixados como parte humana, acessando a mente humana, e assim poderiam ainda, em parte, ser controlados pelo time do mal. Existem algumas regras que permitem aos DNAs escapar da C pelo suicídio. Não vou citar todas para não causar confusão nas pessoas. Mas uma delas eu posso, é que todos os DNAs se matassem ao mesmo tempo, sem serem obrigados e sem sobrar nenhum humano ou animal nascer. Todas as mentes do humano e do animal teriam que desaparecer. Mas como controlar? Quantos fariam? Quantos fizeram? E se restou um em alguma parte, um que não fez? E como saber quais são os humanos reais e quais são os funcionários dos retorcidos que encenam cenas da vida com os DNAs para que eles pensem que são milhões de humanos? E há também a desunião entre os DNAs, porque a C os dividiu para que eles nunca ousassem desativar a prisão, com eles todos tirando suas vidas ao mesmo tempo por todo mundo. Imagina isso, todos de uma só vez, por inspiração da mente livre. Mas isso nunca vai acontecer. Não vão bastar apenas alguns se suicidando aqui e ali. Por isso que não adianta um humano tentar a morte. Perde seus pontos e ainda diminui o ponto coletivo, aquele que vai para o time humano, vai para a nossa humanidade. O único jeito para que isso pudesse ter acontecido e aconteça seria os DNAs detectarem esse mundo, rejeitarem, recusarem, negarem a ele e a tudo que vem dele. E também eles tinham que conhecer a eles mesmos, aceitarem a ajuda dos nossos pela mensagem, ajudarem a outros, não passando para essas outras mentes o mundo de mentira do sistema, pois assim eles não iriam mais contaminar, intoxicar e manter aprisionadas as mentes de outros DNAs. E se todos perceberem concomitantemente ao mesmo tempo onde estão, então eles poderiam sair dos corpos ao mesmo tempo, porque as mentes começariam a entrar em estado de projeção mental. Todos iriam ver, saber e conhecer tudo ao mesmo tempo, e poderiam saber também o que fazer para se libertarem para sempre do jogo, desativando-o, até que, juntos, nascidos e não nascidos, decidissem o que fazer. E eles saberiam o que fazer instantaneamente. Assim, o suicídio de apenas um DNA não vale a pena. É preciso coragem para viver nascer,
Mas a coragem vem quando sabemos que o mundo da C é um mundo de mentira. Como se fosse um jogo, com muitos desafios e regras, como na C eles mostram com filmes, livros e nos games. E a verdade? Existe verdade na C? A verdade na C, do jogo da C, só existe fora dele, fora da C, fora do jogo, fora do sistema, que é: não existe morte e nem vida como pensamos, e nem como sentimos e vivemos quando estamos dentro da C. Existe apenas existência com todos os poderes imagináveis e inimagináveis, além de tudo que ela já mostrou e que ela possa mostrar. Aqueles que estão aprisionados na C, esquecidos de quem são e do porquê estão na C, precisam concluir seus pontos. Se matar por se matar, perde pontos. Se suicidar, perde pontos. Se cair nas tentações do jogo, perde pontos. E o ANN disse: mas não temam, porque nós ajudamos vocês a recuperarem os pontos e a essência real de vocês ajuda ela mesma quando entra na C. Sendo um bom humano, a essência real tem mais facilidade para desejar concluir o jogo com sucesso, com o corpo que entrou, e vai fazer de tudo por este corpo enquanto estiver no jogo. Quem pode amar você mais do que você, senão você mesmo? É você dentro do jogo e o você fora do jogo. Ninguém vai morrer no seu lugar e nem viver as suas dores e viver a sua vida. É você mesmo. Por isso, a primeira pessoa que você deve conhecer, gostar, cuidar, confiar, proteger e amar é a você mesmo. Quando conhecer e amar a si, poderá conhecer e amar outros também. E amando a você e aos outros que são bons e merecem ser amados, você vai conhecer sua mente e, com ela sendo conhecida por você com amor, vai entender que a C é apenas um jogo de ilusão, criando desafios, dramas e muitas ciladas para aqueles que participam. Não há o que temer, não precisa brigar com a própria mente querendo acreditar no mundo da C, apenas conhecer e isso basta. Não é errado ter medo, às vezes é necessário, mas medo demais adoece e atrapalha. Vai depender da situação para a gente ver o medo como algo saudável. Procurem estar perto de humanos bons, façam coisas boas para vocês e para outros humanos que mereçam. Tentem viver uma vida mais pura possível, com bons pensamentos, boa alimentação, a mais natural, sem ser a alimentação do estresse da morte. Essa vos deixa pesados. E pontos são perdidos. Evitem as atrações desse mundo. Laura e os aspirantes ativadores. Laura percebeu que os aspirantes ativadores gostavam muito de ser aspirantes. Como aspirante, não se morria, mas se vivia e ainda tinha o prazer de derrubar as forças do mal, ajudar outros que ainda estavam na C. E ela perguntou ao jovem aspirante que a acompanhou: e se os DNAs que estão na C souberem que é bom ser aspirante e desejarem se matar para vir para cá e estar conosco? O aspirante disse a ela que seria difícil eles saberem, porque eles dentro da C não têm lembrança, mas se por acaso eles soubessem, não vão sentir o desejo de se matar, pois ao saber o que é um aspirante ativador, saberão também que não podem tirar a própria vida, se não for pelos únicos motivos aceitáveis para isso. Mas se fizer por esse motivo, para querer ser um aspirante, vão perder pontos. Afinal, estarão se suicidando do mesmo jeito, quebrando a regra. O que deve fazer é, enquanto viver na C, prepare-se enquanto está nela para sair da C limpo, sem estar acorrentado em mentiras da C, sendo uma boa pessoa, cuidando dela mesma, do corpo, da mente, se preocupando em se tornar um humano melhor, mesmo que a C o tente para ser do mal. Ele ganha tantos pontos fazendo isso que o resgate vai ser num piscar de olhos pelo tempo da C.
Se estão lá na C, então deve fazer o melhor por si, para que o mundo também seja reflexo desse bom dentro dele. E isso ajudará ele, a todos nós e a nossa humanidade. E não podem esquecer, os aspirantes e ativadores novatos precisam de humanos bons, pois é por eles que eles navegam pelas vias seguras da mente humana. Tem que ser bons ou, de preferência, mentes que já estão detectando o sistema e estão em movimento. Os aspirantes e ativadores novatos não podem ir nas vias abertas de humanos que aceitam o mal ou seus disfarces do mal. Essas vias são verdadeiras ciladas para os ANs, ativadores novatos. Os bons de coração devem resistir e sair tranquilos. Somos poucos bons dentro da C. Devemos nos cuidar para permanecermos aqui e sermos um dia vitoriosos. E eles não estão sozinhos. Entre eles estão ANs, ou aspirantes ativadores, que decidiram, em missão de amor, nascer para gerar e manter amor entre todos os DNAs, pois a C é muito negativa e não gera o amor de que os DNAs precisam. Somente eles mesmos podem gerar este amor real e verdadeiro, fazendo bem a si e aos demais, prezando pelo amor e o bem. Mas os retorcidos fazem de tudo para que eles não estejam em pleno amor e paz e luz constantemente. Então eles ficam oscilando, a mente desejando ser completamente boa, mas o que eles vivenciam nascer puxam eles para baixo, para ficarem no nível negativo do mal. Confie em vocês, vocês não estão sozinhos. E aqueles que se foram, que vocês amaram, estão todos bem. Apenas ainda não podem se comunicar e nem serem visualizados. Talvez um desses ativadores, Troll Kit, seja um pai, um irmão, um amigo, uma mãe, uma irmã, alguém que alguns de vocês perderam e sentem saudades. Mas eles todos estão bem. Eu também perdi meu filho. E eu sei que ele está bem. Mas isso não quer dizer que as minhas saudades dele aqui vão acabar. Não, não vão. E é bom que não. Pelo menos eu vou ter boas lembranças dele comigo, então ele vai continuar vivendo para mim. Meu filho não se suicidou, mas teve a sua vida abreviada também. Todos os nossos que perdemos, eles só não têm mais os seus corpos para interagir conosco, mas estão bem fora daqui. Igualmente quando vocês jogam um jogo online e perdem seus avatares. O corpo avatar no jogo acabou, mas vocês continuam vivendo a vida de vocês sem estarem mortos na vida real, entre aspas. Mais explicações estão em outros vídeos. Fiquem bem, precisamos da mente de todos que são bons. Sem vocês, a C estaria ainda mais dominada por aqueles do time do mal. Eu vou parar o vídeo aqui. Deixaremos outros assuntos para os próximos vídeos. Cuidem da mente de vocês. Até o próximo. Yet Ti Bahai.